Amigos interessados na TCI, boa tarde. Hoje pensei partilhar convosco umas ocorrências interessantes que sucederam durante a gravação de uma entrevista que fiz em fevereiro para o canal das Caldas da Rainha Exo Realidades. Foi uma entrevista muito simpática. Os entrevistadores Francisco Mourão Correia e Filipe Maia, muito bem informados, muito interessados, e eu aproveito para lhes agradecer as suas muitas amabilidades, até para fazer este vídeo, porque permitiram o acesso ao seu áudio sem vídeo, que é a maneira como vos posso explicar. O vídeo, como sempre, feito com a colaboração e com a ajuda, com a competência técnica de Carlos Fernandes, que normalmente já sabem todos quem é Carlos Fernandes, autor também de livros em castelhano sobre a TCI e de um livro sobre a sobrevivência dos animais não humanos que se chamam Nos Vemos no Céu. Uma coisa assim. Se não é nos vemos, é vemo-nos no céu. Vejo-te no céu, diz o Carlos, pronto. Que é um livro muito interessante que compila diversos casos vividos por pessoas normais sobre essa situação de terem tido sinais, demonstrações, vamos chamar-lhe assim, de sobrevivência dos seus animais queridos. Portanto, Carlos Fernandes está fazendo o vídeo, como quase sempre, e vamos então ao assunto, que hoje é as muitíssimas vozes anómalas que apareceram inesperadamente nesta entrevista, enquanto eu falava e respondia às perguntas de Filipe Maia e Francisco Mourão Correia. Eu vou dizer que os conheço, estive há anos nas Caldas da Rainha, mas realmente quando estão a falar comigo eu não sei qual deles está a falar, portanto posso-me equivocar no nome. Dizer Filipe Maia e ser Francisco Mourão Correia e vice-versa. Na entrevista, como disse, apareceram entre 80 a 90 vozes anómalas, não todas com a mesma claridade e com a mesma amplitude, mas todas elas, ou quase todas elas, obviamente anómalas. Algumas podem ser, algumas sem voz, preciso, podem ser barulhos da internet, mas não é tão normal como isso, porque a gravação foi feita pelos entrevistadores, portanto os coordenadores do canal Exo Realidades, e é com certeza uma boa gravação de Skype, foi feita por Skype. Não é normal que apareçam mesmo estes ruídos. São ruídos, por isso eu falo de ruídos, mas eu refiro-me praticamente quase todas as vozes, são mais de 80, mas são ruídos anómalos que precedem a aparição de uma voz, que essa assim comenta na situação ou contém outra informação, normalmente pertinente para aquilo que estamos a dizer e a falar durante a entrevista. Pensei que gostariam de ver como se detectam essas vozes e podem extrapolar isto, por exemplo, era uma maneira, era um protocolo que o Dr. Constantino Raudiva usava, que era gravar as suas conversas, neste caso com os seus amigos, com os seus colaboradores, ou com o grupo de pessoas que participavam, como foi o caso na Inglaterra,
quando se fizeram as verificações, antes da publicação de Breakthrough, da tradução inglesa de Breakthrough. Muitas das vozes foram obtidas assim. Podem extrapolar isto que aconteceu, volto a repetir, inesperadamente durante esta entrevista e tentar gravar uma conversa com amigos, ou com família, ou com conhecidos, e depois observá-la tal e qual como eu vou fazer aqui com todo o cuidado. Não vos vou passar aqui as 80 vozes como é evidente, mas 6 ou 7 sim. E tentarei explicar como é que se detectam e ver se vos consigo transmitir esta informação que é importante. Aqui temos o ecrã do meu computador, onde está o audio track aberto e que vos vou mostrar. Bem, então agora já estarão a ver o ecrã do computador, onde eu abri o soundtrack, só o sound, evidentemente com o vídeo. É muitíssimo mais difícil detectar estas vozes, como é evidente. Elas são audíveis no vídeo, mas depois como é que as isola num vídeo? Como é que as separa? Como é que repete uma e outra vez? Como é que as passa a um áudio mais pequeno para observar ou fazer uma redução de ruído, só daquele espaçozinho onde aparece a voz? Não pode fazer com um vídeo. Portanto, o Francisco Mourão Correia e o Filipe Maia cederam o áudio separado do vídeo, mas os tempos correspondem aos tempos que estão no vídeo. E eu isolei isto. Devo dizer que isto me levou talvez 4 dias de trabalho, identificar e localizar todas estas vozes. E depois, as mais importantes, eu imprimi, eu passei a um documento Word com os tempos em que elas acontecem e com aquilo que eu ouço, que é o que os amigos que estão a ouvir-me terão que fazer, para ser um trabalho mais fácil, não é? Mais que saia melhor, porque senão a certo ponto é uma grande confusão. E temos aqui a primeira voz, há muitas outras, mas a primeira que eu vos vou mostrar, como vê, esta já é a folha 2, das mais importantes. Eu já eliminei a folha 1, porque não me pareceu que fossem tão altas como estas, e tão perceptíveis, e já estou na folha 2. Aí vamos começar no 25, tempo 25, minuto 25, pronto, 25. 53 não, agora temos de buscar aqui 25. Ora bem, 25. Eu depois vou abrir este clipe que eu isolei, extraí do vídeo, do áudio integral, e isolei num clipe áudio à parte para poder trabalhar com ele. Parece-me, se eu não me equivoco, que este não tem grande trabalho a fazer. Porquê? Porque só tenho que isolar a minha voz, ou que diminuir a amplitude da minha voz, porque falo alto e porque não quero obliterar a voz anómala. Então, eu digo assim, vou aqui isolar o pequeno trecho onde eu falo. Não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa, ou seja... Veem que antes da voz, que com certeza possivelmente não notaram, é uma voz masculina e quem está a falar sou eu, e não é a voz do Francisco Mourão Correia nem do Filipe Maia, e não há outras vozes no circuito, porque é um circuito de Skype. A voz diz, oxalá que sim. Bem, então, eu digo, não sei o quê, já não me lembro do contexto total, mas... Dirigindo-se a quem quiser. Não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa, ou seja, que lhe vai responder. Não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa lhe vai responder. Mas antes da voz, como veem, agora verão,
há um ruído, um bastante forte ruído produzido no áudio, que não foi produzido por nós, está claro. Seja. Escutam esse seja. Parece que estes ruídos quase sempre aparecem antes das vozes. São uma maneira de proporcionar o chamado ruído de fundo para que a voz se forme. Parece, digo eu, porque não tenho a certeza, nem eu nem ninguém. Vamos então abrir esse clipe, oxalá que sim. Bem, oxalá que sim. Não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa, ou seja, que vai responder. Isso são duas coisas bem diferentes, não é? Bem, e agora o que é que eu fiz? Isto é o original que eu passei, em primeiro lugar. Agora, depois repeti e depois isolei a voz só, não é? Não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa, ou seja, não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa, ou seja, vês que eu falo alto, seja, digo eu, e a voz diz oxalá que sim. Oxalá que sim, o quê? Porque eu digo, não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa vá responder. E a voz diz oxalá que sim, que responda. O que é óbvio, oxalá que sim, que responda. Se eu agora for aqui, a voz está pegada à minha, como estão a ver aqui com certeza no ecrã, se eu for e tentar baixar pelo menos, não reduzir, porque se eu reduzo completamente a minha voz, como estão pegadas, o que é que acontece? Estou negativamente a influenciar a voz anómala. Se têm bom ouvido ou se concentra, já começa o primeiro O com a minha. Não sei se conseguem ouvir, mas sim, começa. Aqui já estou só eu e vamos aqui baixar a minha, só, sim? Baixar. Vamos a normalize, vemos o level, o nível de sonoridade, que é 0,3 decibélios, nunca sei como é, e baixamos por exemplo, a menos 17. Vamos. Se calhar foi muito, mas isto é tentativa e erro, como se chama. Trial and error. Oxalá que sim, percebe-se muito melhor, sim ou não? Sim, verdade? Pronto, oxalá que sim. Sim, oxalá que sim, que responda. Eu também digo que sim, oxalá que sim. Mas o que vos estou avisando, neste caso ao Francisco Mourão Correia, suponho, ou ao Filipe Maia, que me perguntava como é que faz essa introdução para gravar ou para fazer uma experimentação de EVP. E eu disse-lhe, olha, desta maneira. Não quer dizer que essa pessoa não tem que ser uma pessoa humana. Eu, por exemplo, dirijo muitas vezes aos meus cães, que eu amo desesperadamente, ou até aos meus gatinhos. Bem, mas, ou a outro tipo de entidades que também me dirijo, como o técnico do Luxemburgo. Mas, pronto, era isso. Não quer dizer que vos responda, claro que não quer dizer que vos responda, mas é uma maneira boa de começar uma experimentação. Repetimos esse bocadinho. Veja, o oxalá está mais ténue, porque a minha voz baixei, e como o princípio do oxa está por detrás da minha, eu baixei muito a minha, percebe-se bem, mas percebe-se ainda que a voz masculina só se percebe que sim, menos bem, oxalá, sim? Porque o O já está agora neste princípio. Quando se habituarem a treinar isto é uma questão, como dizia Paulo Prezi, de inner perception, percepção interior, além de alta concentração auditiva. Percepção interior, inner perception, que quer dizer isso mesmo, que tem de estar todo o seu ser
concentrado neste trabalho, não distraído com o telemóvel, nem o que está a passar ao lado, ou noutro sítio, ou qual é a notícia, ou o que aconteceu as inundações hoje, ou as guerras. Pronto, assim. Oxalá que sim, perceba melhor, sim ou não? Sim, suponho que sim, depois me dirão. Agora aqui só tenho a última parte mesmo. Vê? O Oxalá. Eu vou eliminar tudo o resto e depois digo que não quero eliminar, ou que quero, é indiferente, isto é para vós. Não é para mim, porque eu sei onde estão e como estão. Pronto. Vê? O Ox, começa antes da minha voz. Agora eu vou tentar fazer outra coisa. Isto eu tenho aberto, esqueci-me de dizer, tenho aberto o SoundForge, que é o editor de som com o qual eu trabalho. Podem usar um qualquer, o Audacity, Goldwave, Adobe Audition, o que quiser. Isto sou eu, não é? Vamos, então, até eliminar, se queremos. Pronto, eliminamos. Ainda podia eliminar um bocadinho mais da minha voz. Porquê eliminar a minha voz? Porque compreenda melhor a outra. É isso. E aqui elimino outra vez. Às vezes posso eliminar muito, por isso é que eu digo, fazer esta seleção de vozes, escutá-las, catalogá-las e classificá-las e transcrevê-las levou-me 4 dias, com 3 ou 4 horas por dia. Devo ter aqui quase 20 horas de trabalho seguido. Acho que se percebe, oxalá que sim. Bem, e agora o que é que fazemos? Dizemos que queremos desfazer tudo aquilo que eliminamos e não sei o quê, porque ficamos já aí com o clipe no computador, pronto, guardado. E agora vamos a outra voz, que é que é logo a seguir, 40 segundos depois, e que é uma voz muito alta e muito clara, mas que não tenho certeza do que diz, embora seja, é isto que quero chamar a vossa atenção, embora seja alta e clara. Nem eu, nem o Carlos está aqui comigo, porque está a fazer o vídeo, temos a certeza absoluta do que diz esta voz, parece dizer qualquer coisa, parece, e tem de ter sempre a ideia de que o parece não quer dizer que seja, às vezes parece e não é. Então, aqui está, parece-me que é aqui mesmo. Seja um gravador de seja um gravador de seja um gravador de A voz, veio a minha voz, eu estou a dizer, porque ele perguntou como é que grava e tal, seja um gravador, seja um computador, qualquer coisa, e a voz diz, aparece logo a seguir a minha, aqui não pegada à minha não, porque está a minha e depois está a voz anómala, e parece dizer... Seja um gravador de Agora, isto é o 2550, tempo 2550. Seja um gravador, seja qualquer coisa. Eu estava a dizer como que se pode gravar, não é? E veio uma reverberação por trás da voz. Esta reverberação é característica, como é que eu ia dizer isto, das gravações anómalas. Normalmente escuta-se sempre, quando há vozes anómalas, este tipo de reverberação. Reverberation, estou mais acostumada a dizer em inglês, mas é reverberação, não é? É uma espécie de uma sonoridade especial, não é? Qualquer que seja. Faz-nos passo, ou os anos passam, ou qualquer coisa, talvez não mereça nem a pena estar a abrir este clipe 2550, mas para que vejam. Posso baixar a minha voz, bem que tem pouca importância, porque a voz é praticamente a amplitude da minha, mas baixámo-la ou...
Pronto, assim. Menos 17, pronto. Menos 17 decibélios. Seja um gravador de Seja um gravador de Seja um gravador de Não, definitivamente, com segurança absoluta ou quase, eu não sei exatamente o que diz a voz. No entanto, é alta e clara. Às vezes isto acontece, às vezes não, acontece muitas vezes. E agora digo-lhe sim, quero guardar, porque eu baixei a minha voz bastante e ficou muito melhor. Pronto. E vamos à seguinte voz, que é... será o objetivo, minuto 29:16. 29:16, há outra entretanto e tal, mas não vamos fazer. 27:50, 29:16. Ou outro 28, não. 29, aqui está. Em que falo sobre as vozes diretas da rádio. E a voz também se refere a isso, porque a voz, esta sim, embora seja mais baixa, mas bastante claramente diz, será objetivo. Quer dizer, as vozes normalmente falam desta maneira. O que isto quer dizer? Que é uma maneira mais objetiva, porque objetiva no sentido que qualquer pessoa a pode ouvir, vem diretamente para o ar, dos altavozes, dos altifalantes, do rádio ou dos rádios. Pronto. E pronto, e foi assim que começou. Essas vozes diretas de rádio, essas vozes Sabemos que são objetivas nessa perspectiva em que podem ser ouvidas por qualquer pessoa. E agora continuamos e vamos... minuto 36:50. Então, agora vou-vos mostrar uma voz que eu acho que é maravilhosa porque tem umas características que nunca tinha ouvido em vozes de EVP. Estamos falando, esqueci-me talvez de dar esta explicação, de vozes de EVP. Isto é, vozes que enquanto o Filipe Maia, o Francisco Mourão Correia e eu falávamos, não as ouvimos. Nós não ouvimos estas vozes, para que fique bem claro. Apareceram na gravação. Quando nós, isto é, eu detetei-as, a maior parte delas, não todas, já no vídeo. Por isso pedi ao Francisco e ao Filipe se me davam o soundtrack para poder trabalhar com elas. Com o vídeo não se pode, não é? E eles, amavelmente, como sempre, disseram logo que sim e tal. Nós não escutámos estas vozes quando falávamos uns com os outros. Estávamos distraídos. Sim, estávamos distraídos. Isso também pode ser outra explicação. Mas há aqui vozes tão altas e tão claras, talvez a mim, como muito bom ouvido que tenho, me tivesse chamado a atenção. Não me chamou. De qualquer maneira, quando ouvi o vídeo já feito e publicado em YouTube, eu aí sim ouvi vozes. Foi por isso que lhes pedi o audio track. Bem, esta voz eu falo sobre o professor David Fontana, que acompanhou, como alguns saberão, dos que me estão a ouvir, durante muitos anos, 10 anos, até que faleceu, o meu trabalho. Falo com ele sobre o Dr. David Fontana, já não me lembro o que é que dizia sobre ele, e de repente, quando escutei, até no vídeo, esta voz manifesta-se sobre ele, David Fontana. Então, eu digo, infelizmente aí a minha voz é outra vez bastante alta, digo. Infelizmente, já há uns anos, passa o tempo. Infelizmente, já há uns anos, passa o tempo.
O professor David Fontana, do país de Gales, de Cardiff. Então, eu falo alto. Do país de Gales, de Cardiff. Do país de Gales, de Cardiff. No Rio do Tempo, num templo zen. Abrimos o clipe. O Rio do Tempo. Esta voz é estranha, é muito estranha. Para os que conhecem vozes de EVP, eu nunca tinha ouvido uma voz assim. Mas pronto, é melhor não especular mais, porque mais não sei, só que nunca tinha ouvido. Professor David Fontana, do país de Gales. Isto é o clipe, não é? Professor David Fontana, no país de Gales. Cortamos a minha voz. Professor David Fontana. Cortamos. E ouvimos só o resto. Do país de Gales, do país de Gales, No Rio do Tempo, num templo zen. Entretanto, eu digo professor David Fontana, do país de Gales. E eu posso tentar cortar aqui o do país de Gales, e não sei porque a voz está por baixo. Mas, por exemplo, diminuímos a amplitude. Passamos de menos 8 decibélios a menos 17. Pronto, já está aqui. É normalize isto. Todos os programas editores de som têm uma função de normalize e têm ferramentas parecidas. Eu estou habituado ao SoundForge, por isso trabalho com ele. Sempre foi o SoundForge. Vamos ver agora assim. Isto não o tinha ainda experimentado. Do país de Gales, 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 Acho que se percebe bastante bem, não é? Pronto, e esta está ouvida. Eu digo que não quero guardar as mudanças que fiz agora, porque eu já o tinha isolado e já o tinha trabalhado e não quero, porque não estou bem. Estamos a fazer o vídeo, é melhor eu noutra ocasião ver se os guardo assim ou de outra maneira. E o minuto 37:12, em que também é sobre o Dr. David Fontana, eu digo aos entrevistadores que veio muitas vezes à minha casa, tanto aqui na Galiza, próximo de Vigo, como na minha casa em França, e reparem que eu digo, veio muitas vezes, e eu disse também, e depois estive recordando disso, eu disse muitíssimas vezes. E a minha voz desapareceu aí do muitíssimo, ficou só muitíssimo. E aparece uma voz masculina, que portanto bastante diferente da minha que diz e mais vezes. Mas o meu muitíssimas vezes já não está lá. Isto também acontece nas vozes anómalas. Muitas vezes, tanto aqui como na minha casa em França, vinha muitíssimas vezes. Vinha muitíssimas. Mas eu disse, é evidente, como compreenderão, eu não disse, vinha muitíssimas, e depois continuava a dizer outra coisa, claro que não. Eu disse, vinha muitíssimas vezes. E o meu vezes já não está lá, não existe na gravação. Em vez do meu vezes, só ficou muitíssimas meu, e a voz que diz, e mais vezes, que é masculina. Sim? Muitas vezes, tanto aqui como na minha casa em França, muitas vezes, tanto aqui como na minha casa em França, vinha muitíssimas vezes. Isto eu estou trabalhando com o original. Mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais vezes. E mais vezes. Quer dizer, e mais vezes, quer dizer, foram essas muitas e ainda mais. Uma imagem não para dizer que foram muitíssimas. Então, abrimos então o clipe e mais vezes, que é o minuto 37. Muitas vezes, tanto aqui como na minha casa em França, vinha muitíssimas vezes. Mais vezes, mais vezes, mais vezes. E mais vezes.
Podíamos diminuir a minha voz, é bom sempre diminuir a voz do operador, porque evidentemente, para que não oblitere, para que não se sobreponha a voz anómala, que normalmente são mais baixas do que a do operador, não é? Vinha muitíssimas vezes. Umas vezes. Mais vezes, vê como se é mais perceptível. Depois de eu ter diminuído a amplitude da minha com o Normalize, que não custa nada fazer, não é? Vai aos scan levels e aqui sim, digo que guardo. E continuamos. Tenho aqui uma voz que também me é querida. Eu aqui no original não fiz nenhuma alteração. Este é o original, é o sound file, o soundtrack do vídeo. Vamos ao minuto 44, 41. Eu quero-vos mostro esta voz, não só porque ela me é querida, mas também para vos alertar, 43, tudo isto, todas estas marcações que aparecem no ecrã, a cor de laranja, são marcas de vozes, ou de ruídos, mas vozes, na maioria vozes. Eu estou falando muito alto e talvez por isso mesmo, talvez, digo eu agradeço sempre que quando falem sobre aquilo que eu digo, respeitem o condicionalismo que eu ponho na descrição, não é? Que é importante. Não diga, disse que é por isso. Não, não sei se é por isso. Penso que sim, mas pode não ser. Pronto, então, vamos ver. Assim é sempre mais difícil. Depois já abro o clipe. Recomenda-se à noite. Essa é a minha recomenda-se à noite. Essa é a minha é só à noite. Falo eu e o Francisco ou o Filipe Maia ao mesmo tempo e depois fala a voz. Que aqui se não está alerta, claro, a mim chamou-me a atenção, como digo, tenho muita prática. Eu ter muita prática, tudo isto se torna muito mais fácil. Mas eu vou-vos abrir o clipe, não, quero que escutem assim, no geral, porque eu digo, e o Filipe Maia ou o Francisco Mourão Correia, eu só pela voz não sei qual é de um e de outro, perguntam, terá de ser à noite essas gravações? Sim? Recomenda-se à noite. Recomenda-se à noite. Fala opaco. É o que eu ouço. Dizem, eu não ouço fala opaco. Pois, pode ser que não diga fala opaco. Parece-me que sim que diz, mas... E já ouvem a voz, outra voz, que é de um dos entrevistadores, ao mesmo tempo que esta voz, não é? Abrimos o clipe. Opa. Possível, eu pus possível porque a certeza absoluta se calhar não tenho. Se eu cortar aqui o S do S, porque ele vai continuar a falar, não sei, não me lembro agora o que diz, mas eu vou diminuir isto muitíssimo, cortá-lo totalmente não, porque há terminações das vozes anómalas que depois estão com a voz que não é anómala, que neste caso é de um dos entrevistadores. Já veem que ele diz não sei o que diz o entrevistador, e a voz... Fala opaco, não é? É o que eu ouço. Fazia sentido, porque é que eu cheguei a esta conclusão. Aqui não sei, tinha de cortar mais, mas, bom, não vamos entrar nisto, porque depois os nossos amigos interessados aprenderão por eles próprios, porque isto é também uma aprendizagem que têm de fazer por vós mesmos. Eu posso dizer tudo aquilo que sei e aquilo que sugiro e que às vezes nunca tenho a certeza,
mas é o que me parece, não é? Porquê é que me despertou tanto a atenção esta voz? Porque um grande amigo meu, um dos meus maiores amigos aqui na Galiza, que se chama Paco Guitián, faleceu no dia 12 ou 13 de dezembro de 2020. E eu, quando eu vi aqui, e me pareceu que dizia Paco, olha, fala ao Paco, eu atribuí ao Paco, o meu amigo Paco Guitián, pois se é ou não é, eu não posso dizer que é o Paco Guitián, não devo dizer nunca e nunca direi. O Paco falava quase sempre um galego mesmo galego puro, portanto o galego puro diz fala, não diz habla, diz fala, e o Paco falava em galego. A voz é parecida com a do Paco, não posso ter essa certeza num áudio tão curto, não é? Se é o Paco Guitián ou não, só ele sabe, mas podia ser. E é isto que quero deixar no ar, podia ser. Porque coincide, não é? As coisas, fala o Paco, as datas e tal. Pronto, e agora vamos, não alterei nada no... Agora 49,58. Eu penso que nunca devem ter a certeza absoluta, a não ser que seja tão claro como, sei lá, será objetivo ou no Rio do Tempo, num templo zen, oxalá que sim. Essa aí não há lugar à interpretação, mas se não é tão claro e tão decifrável por qualquer pessoa como estas vozes, pois não tenham certezas absolutas, porque se podem enganar, não é? Agora, 49 também é uma daquelas que eu digo que me parece que realmente diz isto, mas alguma dúvida, nesta menos dúvida, mas bom. E naquela de fala ao Paco, o que é que acontece? O fala é bastante óbvio, ninguém pode pôr em dúvida que diz fala o... Parece Paco, realmente, mas como está uma voz dos entrevistadores aí metida no meio, depois a coisa já não é tão clara, não é? Bem, 49,58. Necessitam, e isto é importante o que estou a dizer, é importante ter um editor de som e usá-lo e praticar com ele para escutar gravações. Senão, como é que vão fazer este trabalho de outra maneira, não é? Bem, vamos lá então, esta última voz que eu vos selecionei para vos demonstrar um pouco como se faz isto. Se bem que, devo dizer, o trabalho deve ser vosso. O trabalho da TCI é do operador que está metido nesse assunto, nesse campo. Não é meu. O meu é com as vozes que eu gravo. O vosso tem que ser com as vozes que gravam os meus ouvintes. Deve ser. E deve ser um trabalho perseverante, persistente e difícil. Devo dizer que é um trabalho muito difícil e muito cansativo. Mas é assim. Ou querem fazer ou não querem. Se não o querem, pois o melhor é já desistir, nem sequer começar. Minha opinião, claro. Não é assim o nome? Clarividência, mas para... Não é assim o nome? Clarividência, mas para... Bem, não é assim o nome, eu estou a dizer, ele perguntou-me, isso deve-se ter umas capacidades especiais para ouvir essas vozes. E eu disse, com certeza, quer dizer especiais, na medida em que estar mais atenta a elas, não é especiais, não é um dom especial. É a tal inner perception, e eu digo, com certeza, é uma espécie de clareaudiência, que realmente é um termo que está correto. E um dos entrevistadores disse clarividência, disse não, clareaudiência, de ouvir, não é? Não é assim o nome? Clarividência, mas... Não é assim o nome? Clarividência, mas... Ora bem, eu abro o clipe, open...
Baixei a minha voz, não é esse o nome. Glória e audiência, não é? Não é assim o nome? clarividência, Parece dizer a Anabela, não é? Parece dizer a Anabela. A certeza absoluta, as certezas absolutas são difíceis em qualquer aspecto. Até no aspecto da gente saber se está bom tempo ou mau, sabe Deus? Aqui está bom e no outro sítio está mau. Quer dizer, certezas absolutas são pouco recomendáveis. Eu vou tirar este princípio, vou baixar a amplitude, porque falo alto, não é esse o nome, e vou pô-lo a... porque a voz também está pegada a pronto. Assim. E vamos ver. clarividência, A Anabela, não é? Parece que diz a Anabela, realmente, não é? Eu, pelo menos, é o que me parece a mim. Aqui está um pico de som que eu posso baixar também, devo talvez, porque vai beneficiar, e claro, e fica mais homogéneo. Pronto, a Anabela. E digo que sim, porque ficou melhor. Pronto, e a entrevista continua por 1h20, 1h20, 1h e, sei lá, 1h, já não sei, e 18 minutos, não é? Enfim, 1h18 minutos, e todas estas marcações são de vozes ou de ruídos anómalos. E espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil este vídeo. Sempre que me for possível, eu estarei à vossa disposição. Não prometo que seja imediato, mas para esclarecer dúvidas. No entanto, eu recomendo bem veementemente que o trabalho seja vosso trabalho, o vosso trabalho. As vozes, se as obtiverem, serão vozes que gravaram, que os amigos que me escutam gravaram e, portanto, com elas devem trabalhar. Muito obrigada a todos e espero que tenham gostado.